Aconteceu uma coisa esses dias. Minha filha, com apenas 3 anos, estava chorando emocionada na cena que o pai morre na animação Encanto. Eu a abracei e acalmei sua emoção. Depois fiquei com a música da cena na cabeça e quando fui ver a tradução e esse trecho da animação, eu me emocionei com a linda metáfora da transformação da borboleta com a nossa vida e evolução. Fala, amante da música, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e neste vídeo vou analisar a letra de Dos Oruguitas, interpretada pelo cantor Sebastián Yatra, na animação Encanto. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Esta canção é, portanto, dedicada a Alma e Pedro. Neste clipe vemos eles se encontrarem, se apaixonarem, se casarem, terem os trigêmeos e, finalmente, o sacrifício de Pedro. Eles são chamados de lagartinhas porque passam cada momento juntos enquanto atravessam este mundo em transformação. Como sabemos, as lagartas são a versão infantil de uma borboleta antes de entrarem em metamorfose. As borboletas também são usadas para representar a mudança e, considerando o que vai acontecer eventualmente, faz sentido que Alma e Pedro sejam comparados às lagartas. Além disso, é importante lembrar que sua história faz referência a um dos conflitos mais tristes da história da Colômbia, chamado a Guerra dos Mil Dias, ou, de acordo com outras teorias, La Violência. A partir dos detalhes de Encanto, como os vestidos das personagens e o tipo de câmera usado para a foto da família, o longa é ambientado nos anos 50, ou seja, a história de origem de Alma e Pedro acontece na virada do século, quando ocorria na Colômbia a Guerra dos Mil Dias. O conflito aconteceu entre 17 de outubro de 1899 a 1 de novembro de 1902 e surgiu como produto de uma guerra civil entre grupos conservadores e liberais que lutavam pela criação de governos centralizados e descentralizados, respectivamente. Em um período de 3 anos, muitas cidades e vilas foram saqueadas e seus moradores se tornaram refugiados, assim como acontece com Pedro e Alma. La Violência, por sua vez, foi um conflito civil que também colocou conservadores e liberais em lados opostos, após uma conturbada eleição. A guerra aconteceu entre 1948 e 1958. O mundo deles está mudando conforme seu país entra na guerra civil, mas os dois têm um ao outro e encontram conforto um no outro. Dos oruguitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son y el tiempo que sigue cambiando. A tradução diz que eles continuam crescendo, não sabendo quando procurar por algum retiro. Sinto que isto poderia ser uma referência à situação da batalha em curso, porque os vemos felizes e confortáveis, se casando e tendo trigêmeos, mas temos que lembrar que uma guerra civil está ocorrendo ao redor deles e eles não saem de suas casas até que tenham notado que uma das casas de seus vizinhos foi arrombada e que o lado adversário os machucou. No entanto, eles são inseparáveis e continuam juntos. Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro. Como podemos ver, o refrão diz a Alma e Pedro que eles têm que crescer separados. Entretanto, também menciona que eles voltarão, mas por enquanto eles devem partir e construir seu próprio futuro. Sabemos que Pedro se sacrifica para que sua família e os outros possam viver. Pessoalmente, acho que a cacita é Pedro, mas isso é apenas uma teoria.
Após sua morte, Alma se torna um pilar para a comunidade e trabalha duro para que o sacrifício de Pedro não seja em vão. Ela constrói um futuro para a comunidade, mas ela mesma ainda está presa no passado. Sinto que Alma tem muita culpa de sobrevivente e provavelmente sente que ela mesma não merecia o milagre e por isso exerce essa pressão não apenas sobre ela mesma, mas sobre seus filhos e netos para merecê-la. Se analisarmos a música, a família Madrigal, naquela canção, ela diz que eles devem merecer o milagre que os encontrou. Dos oruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas con sueños nuevos. Ya solo falta hacer lo necesario en un mundo que sigue cambiando, tumbando las paredes. Ahí viene nuestro milagro. Observe como eles são chamados agora de desorientados e Alma definitivamente está. Ela acabou de ver o amor de sua vida morrer diante de seus olhos e perdeu seu lar. Ela está em uma bagunça. Sim, vemos que ela está na casita agora, segurando os trigêmeos. Mas olhe para seus olhos, olhe nesta cena. Ela tem um olhar tão vazio em seu rosto. Sim, ela tem um lar agora e seus filhos estão bem, mas a que custo? Ela está experimentando sua mudança agora mesmo. Ela está em seu casulo, mas não vai sair dele por anos. Observe como a última linha diz que, derrubando suas paredes, aí vem nosso milagre. Você sabe o que eu acho? O milagre é Mirabel, porque diz que derrubar seus muros e o milagre original construiu um refúgio em torno deles para protegê-los da guerra civil, de modo que não estaria derrubando seus muros. Mas Mirabel Alma se envolve e se envolveu a família neste casulo perfeito, com exceção de Mirabel, a ovelha negra. No filme, vemos Mirabel apoiar suas irmãs enquanto elas se abrem sobre a pressão que sentiram e as empurram para se libertarem do casulo em que se encontravam. Me parece que o dom da Mirabel é ser psicóloga. E antes disso, vemos Mirabel finalmente se impor e suas irmãs a Alma. Ela está quebrando o casulo perfeito, o milagre está chegando. A Disney Pixar tem maestria em trabalhar com metáforas audiovisuais. Inclusive, outro grande sucesso foi a animação Soul, que eu fiz uma análise especificamente sobre a conversa do peixe no oceano. Se quiser assistir, tá aqui no card. Ay, mariposas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Ya son milagros, rompiendo crisalidas. Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Antes que este refrão comece, Alma reconhece que Mirabel é o próprio presente. Ela diz que pediu a Pedro que lhe enviasse um milagre. E o que ele enviou? Mirabel. Quando ela e Alma finalmente se abraçam, Alma se liberta do casulo. Agora ela é uma borboleta saindo do casulo perfeito no qual ela mesma e sua família se prenderam. O refrão também afirma que já existem milagres, o que poderia estar falando do milagre que já tem com a casa e os presentes. É também nesta cena que Alma finalmente deixa cair o chile negro, sinal de luto. Ela está deixando para trás o passado e encontrando seu próprio futuro. Pessoalmente sinto que esta canção é na verdade os sentimentos de Pedro enquanto ele cuida de Alma e da família. É como se ele estivesse dizendo a Alma especificamente para não mais se agarrar a ele e encontrar o seu próprio futuro. Mas essa é apenas a minha interpretação. Qual é a sua? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou dessa análise, escreva Pensando Nisso e a família Madrigal nos comentários. Assim eu vou saber que você chegou até o final porque está interessado em conhecimento. Que bom que você chegou até aqui. Este é o canal Pensando Nisso, que ajuda você a entender e se desenvolver intelectualmente para a vida por intermédio da arte e da cultura. Os links das referências do roteiro estão aqui na descrição. Eu sou Gui Farias, muito obrigado pela sua audiência. Na tela, a análise sobre a cena mais sombria da animação Rei Leão. E aqui um vídeo especial para você. Até o próximo vídeo. Tchau.
formamos sergikasamat naugasan Sartigloya Onay magkarisimagdi Yosanananan